E aí galera, beleza? Felipe Francisco começando mais um vídeo aqui para vocês e hoje vamos complementar um pouquinho o vídeo de ontem, beleza? Se você não viu o vídeo de ontem, eu te aconselho a ir lá assistir, onde eu falei o impacto do Brexit nas eleições locais. Hoje a gente vai fazer um vídeo parecido, mas é o contrário, é o impacto das eleições no Brexit. Será que o resultado dessas eleições locais vão fazer alguma diferença no caminho do Brexit, beleza? Então esse é o assunto de hoje, tá bom? Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal e clicar na notificação. Tem vídeo novo aqui todos os dias. Então se você gostar do vídeo, você recebe a notificação lá, aí você assiste ele, beleza? Deixe seu gostei e seu comentário, que é muito importante. Tem muita gente que dá comentário e fala algumas coisas, complementa um pouco do conteúdo que eu trouxe. Às vezes me corrige quando eu falo alguma coisinha errada. Por exemplo, ontem, no vídeo de ontem, eu falei por engano que um dos partidos que estavam roubando o voto era o UKIP, mas na realidade é os liberais democratas, foi um erro meu na hora de falar. Eu acho que eu pensei em um, falei em outro, não tem importância, mas a galera tá sempre aí corrigindo e comentando e participando de tudo, tá bom? Então deixe seu comentário, que é muito importante. Também não deixe de votar lá na eleição do Conselho da Cidadania do Reino Unido. Eu estou participando, é um trabalho 100% voluntário, não vou ganhar nada, porém eu vou conseguir ajudar um pouco mais, eu acho, né, a, sei lá, melhorar a comunidade brasileira aqui no Reino Unido. É o primeiro link da descrição, qualquer brasileiro que mora no Reino Unido, com ou sem documentação, pode votar. É brasileiro, mora no Reino Unido, pode deixar o seu voto. Eu ficaria muito feliz se você votasse em mim, beleza? Agora vamos lá, vamos falar sobre essa eleição. Seguinte, o que aconteceu? Nós vimos que o Partido Conservador ele foi severamente punido. Ele foi punido mais pela sua liderança, digamos assim, do que pelos partidos conservadores. Ah, Reino Unido não é mais agora a maioria conservadora. Não é bem assim. Eles estão bem chateados com a Theresa May em si, porque eles acham que ela não está liderando o partido do jeito que deveria. A mesma coisa aconteceu com o Labour, etc e tal. Mas vamos dar um pouco vamos dar um pouco mais de fundamento nessa eleição para vocês entenderem. Lá quando rolou a votação do Brexit, basicamente existiam dois grupos de pessoas, os Leavers e os Remainers. Leaver é quem queria sair, era a favor do Brexit, e os Remainers é o pessoal que queria continuar na União Europeia, né? E a votação ela foi bem acirrada, porém os Leavers ganharam, por isso que a gente está tendo o Brexit. Mas ainda existe, sei lá, 48% da população que é Remainer, que quer ficar na União Europeia. E o Remainer, naquela eleição, eles eram a oposição. E os Leavers, os Remainers, na realidade, eram mais representados ali pelo Labour e todo mundo. E os caramba, me confundi. E os Leavers eram mais o pessoal que queria sair mais da direita. Então o Labour ele fazia parte dos Remainers quando eles estavam fazendo essa campanha, beleza? Tendo isso em mente que tem esses dois tipos de grupo, quem quer sair, quem quer ficar, e eles, resumindo aqui lá por cima, era mais ou menos os conservadores, partidos mais de direita, que é os conservadores, até o UKIP talvez, contra os mais da esquerda, que seriam o Labour e etc e tais. O Liberal Democrático, que é um pouco ali mais do centro, eles eram a favor de ficar na União Europeia, beleza? Tinham esses dois grupos, tá bom. Agora, rolou toda essa treta que tá rolando aí com a gente, e agora tivemos as eleições locais. O que as eleições locais podem impactar no Brexit? O pessoal deve estar pensando, meu Deus, agora que os conservadores perderam vários lugares, o bicho vai pegar, eles vão perder força no Brexit. Pensando assim diretamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não é porque os conservadores perderam muitos lugares, ainda, muitas vagas, muitas pessoas eleitas nessa eleição, que eles perderam poder no Brexit em si. Porque uma eleição não tem muito a ver com a outra, um nível mais local ali, coisa de prefeitos, os vereadores, aí até falaram vereadores, né? Não sei se exatamente esse é o mesmo termo, é algo parecido, mas seria algo mais local contra o governo maior. E para vocês terem uma noção, normalmente, assim, na grande maioria das vezes, as eleições locais, as pessoas acabam se rebelando contra quem está no poder. E o governo que está em poder sempre perde cargos. Eles sempre perdem cargos, na maioria das vezes. Diria, sei lá, 80, 90% das vezes. Então já era previsto que os conservadores
iam perder cargos, não sabíamos que seriam mais de 1.300 cargos, porém sabíamos que eles iam perder alguns cargos, tá bom? Só que aí, o que aconteceu? Normalmente, quando o conservador perde, ia para o Labour. Quando o Labour perde, vai para o conservador. Porque aqui ele tem uma política de 2 partidos grandes. O que aconteceu dessa vez? A maioria desses votos que foram perdidos pelos conservadores, eles foram para os liberais democratas. E o Labour também perdeu votos, que alguns também foram para os liberais democratas, beleza? E por que essa galera recebeu esses votos? Bom, os liberais democratas, eles foram os únicos basicamente um dos únicos partidos, né, que eles pisaram no chão e eles continuaram batendo na tecla do Remain. Mesmo eles tendo impedido lá atrás a votação do Brexit, eles continuaram falando que eles querem continuar na União Europeia. Eles continuaram com esse discurso, eles continuaram falando que vão ficar. Então eles, agora, por exemplo, as propostas deles é ter o segundo referendo. Só que eles são um partido não muito grande. Eles não são um partido muito grande. Ele é menor que o conservador e que o Labour. Porém, eles sempre mantiveram esse discurso. E o que aconteceu? Até eles propuseram isso lá no parlamento, etc. Theresa May até falou pra galera, olha, se vocês quisessem um segundo referendo, vocês tinham votado nos liberais democratas. Ela falou exatamente isso. E o que aconteceu? A galera votou nesses caras agora. Então, uma grande parcela da população aí, meio que se rebelando contra a Theresa May e até mesmo contra o Labour, votaram neles porque eles querem o segundo referendo. Tem muita gente que quer continuar na Europa, tem uma pessoal que mudou de ideia do Brexit, mas ainda não dá para saber se o resultado dessa votação seria equivalente se fosse uma eleição geral. Não sei se vocês estão me entendendo. Porém, foi uma coisa... foi um sinal que a população deu falando, olha, eles estão com esse discurso de Remain, a gente votou neles aqui. Talvez, se o Labour desde o começo tivesse falando que eles também queriam continuar e eles estivessem 100% apoiando um segundo referendo, eles teriam ganhado todos esses votos aí, talvez seria um partido majoritário que teria a maior número de votos. Porque mesmo os conservadores perdendo 1.300, eles continuam sendo o partido que tem mais cargos em coisas locais, beleza? Então vamos lá. Agora, será que isso vai impactar? Na teoria, não tem muito a ver. Foi um sinal da população. Porém, a gente pode fazer algumas análises. Olha, isso talvez possa dar um sinal pro Labour e mostrar, gente, eu acho que se a gente tem que decidir, vamos começar a ser a favor do segundo referendo. Talvez se o Labour acorde, isso impacte o Brexit desse jeito. Talvez o Labour abra os olhos e fale, meu Deus, eu acho melhor a gente começar a adotar esse tipo de discurso. Porque eles estão meio que incoerentes com o que eles diziam antes, não sei. Porque os dois partidos, tanto os conservadores quanto o Labour, eles têm um líder que não é muito popular. Nem a Theresa May, nem o Jeremy Corbyn são muito populares assim, muito popular não de populismo, mas eles não são muito queridos pelas pessoas que votaram nesse partido. Eles têm uma taxa de rejeição bem alta. Então, pode ser que eles tentem adotar um approach diferente. Falar, será que a gente tem que ficar agora pensando no Remain? Então isso pode acabar sim afetando o Brexit dessa maneira. Já os conservadores pode ter servido para eles abrirem o olho e falar, gente, a gente tem que se unir aqui, porque se tiver eleição geral e seguir essa tendência das eleições locais, pode ser que a gente perca bastante cargo. E perder cargo na House of Commons, ali no parlamento, é algo muito mais grave do que perder cargos locais. É claro que cargos locais eles servem para vários propósitos, mas são propósitos menores, não é algo que envolve o país inteiro. Então, essa eleição pode impactar o Brexit, porque ela dá um sinal de aviso tanto para os conservadores quanto para o Labour. O Labour pode começar a pensar, a adotar o mesmo discurso dos liberais democratas, que é de ter um segundo referendo. E se eles fizerem isso, é bem provável que eles ganhem bastante força e ganhem um pouquinho mais de popularidade, o Jeremy Corbyn. E os conservadores podem ver essa votação como um sinal de tentar se unir. Pensando, galera, se esse for o rumo que a gente está tomando,
ou a gente se une aqui, ou nunca vai ter Brexit. Nunca mais vai ter Brexit. Talvez seja melhor a gente se unir aqui e fazer o melhor que a gente puder para sair da melhor maneira possível. Então, por mais que os cargos tomados ali pelos liberais democratas não impacte diretamente no Brexit, eles não vão ter mais força nem nada, isso acaba mandando um sinal para os chefões lá começarem a rever as suas decisões, tudo bem? Então assim, é uma coisa bem delicada, porque os europeus puderam votar nessas eleições? Sim, eles puderam votar nessas eleições. Porém, eu me enganei. Eu achei que eles seriam um recorde de votos, porém teve um turnover, que é um número de pessoas que votaram, menor do que o esperado. Foram apenas, acho que 35% das pessoas que votaram. Então, ele não foi um boom, manteve a mesma coisa. Então é quem sempre votou, continuou votando. A gente pode meio que assumir isso. E outra coisa, a gente sabe que Londres, por exemplo, é uma das cidades que eles são mais, tem mais imigrante de todo o Reino Unido. E o Londres não participou das eleições locais. A Escócia também não participou das eleições locais. E a Escócia, basicamente, uma grande parte da Escócia é um pessoal que quer continuar junto com a União Europeia. Então poderiam ter votado também nos liberais democratas ainda mais. Você tá entendendo? Então, é uma coisa que a gente não pode saber, mas pelo número de pessoas que votaram, a gente pode assumir que é quem sempre votou, continuou votando, não teve um pico de votação ali. Então, esse fato de europeu votar e britânico votar não fez uma total diferença. Mas isso sim manda um sinal para a galera que está lá no poder. Conservadores, talvez temos que nos unir para resolver isso aqui, senão não vai ter mais Brexit. Labour, talvez a gente tenha que adotar uma mensagem diferente para poder ter um segundo referendo, talvez. É aí que as coisas começam a ficar complexas novamente, beleza? Se você não sabe, você tá falando, poxa, mas o Labour não é a favor do segundo referendo? Não, o Labour é a favor, já que votaram no Brexit, o Labour quer que tenha um Brexit, mas quer que tenha um soft Brexit, um Brexit com poucas mudanças. Por isso que eu já fiz vários vídeos falando que ter um segundo referendo era algo muito difícil, porque os dois grandes partidos, que era o Labour e os conservadores, eles ainda assim são a favor do Brexit. O Labour quer que tenha um Brexit mais fraco, não é que ele é a favor do Brexit, mas já que votaram para o Brexit, em prol da democracia, vamos entregar um Brexit, mas vamos entregar um Brexit mais tranquilo, sem muita mudança. Os conservadores já são, grande parte deles, a favor de sair mesmo e com grandes mudanças. Então, pequenos partidos apenas que eram a favor do segundo referendo. Por isso que eu falava que o segundo referendo era algo mais difícil de acontecer. Porém, se o Labour tomar a causa, ou se os liberais democratas crescerem lá na House of Commons, aí o segundo referendo começa a ficar um pouco mais provável do que anteriormente, beleza? Mas é basicamente isso, foi uma análise um pouco mais complexa, mas dá para vocês entenderem um pouco do cenário. Espero que vocês tenham entendendo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu tento te explicar. Vê os vídeos antigos aí também, que vai te dar um pouco mais de embasamento para você entender o que eu falei hoje. Hoje foi um pouquinho mais complexo do que o normal, porque eu tentei fazer uma análise falando de como isso poderia impactar. Desculpa aí se eu não fui 100% claro, mas eu fiz o que eu pude aqui, beleza? Vejo vocês no vídeo de amanhã. Aquele grande abraço. Não se esqueça de deixar o seu like, comentário, fazer parte da votação lá. Vejo vocês amanhã. Fui.